seu pai, para o meu pai e para os nossos pais que estão no céu. There's a lady who's sure. Os mentores são muito importantes. Grande alegria de estar aqui com vocês hoje. Agora sim. There's a lady who's sure. All the glitters is gold. And she's buying a stairway to heaven. There's a lady who's sure all the glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stars are all closed. With the word she can get what she came for. Pode diminuir. Pode diminuir. Uma escada para o céu, uma escada para a realização. Os empreendedores têm motivações desse tipo. Uri Hollander foi um grande mentor que nos incentivou, como o Ricardo Jordão aqui. Nós estamos nesse epicentro com todos esses anos, aquele primeiro desajeitado, nos dando a mão, nos motivando, né? Encontrando qual é a nossa nessa história. Eu, felizmente, olhando a figura de um avatar e falando de auto-amor empreendedor, tive um pai, assim como o Ricardo é pai, como muitos de vocês são pais, e como muitos de vocês têm pais muito valiosos. Pai é integridade, o pai da referência sobre tomada de decisão, mãe é afeto, né? As referências internas que a gente traz, faz a gente aprender a se ver. Quem aqui teve pais separados, ou já se divorciou alguma vez, ou vem de famílias que recasaram? Levanta a mão, assim, para a gente dar uma olhada. Somos muitos, né? 85% das famílias são tidas com desafios disfuncionais. Nós crescemos muitas vezes sem conseguir nos ver, buscando muito ser vistos, buscando muito acertar qual é a nossa luz. Adorei a fala do Caixote. Temendo a nossa luz, porque nem sempre quando a gente apresenta a nossa luz, a gente é acolhido. Então, quando a gente fala que faz no Epicentro empreendedorismo cooperativo, e que a gente procura de verdade olhar, você tem que olhar o melhor de você, porque se não tiver auto-amor, não sobra amor para o outro. Se eu não consigo me ver, eu atuo de uma maneira que eu desprezo alguém, né? E quando a gente calma e firmemente, respira que é grátis, gente minha, 1, 2, 3... Fica do seu lado, fica com você. Não precisa ter pressa, aí a lugar nenhum. Você se sente atrás, mas não está atrasado. O poder do agora é muito grande. E a Quantum House, que tem 28 anos de vida, embora tenha tido alguns reconhecimentos importantes, esse método Quantum que vocês podem responder, e vão ver seu perfil empreendedor, teve reconhecimentos importantes na área de saúde, em Viena, em outros países, mas com anos difíceis esses últimos. Todo mundo parou para dizer, nossa, onde está o óleo? Como é que vai? Não é só por causa da crise brasileira ou a crise nacional, porque alguns valores estão mudando. Então, não só o Ricardo e o Epicentro têm muito valor, um irmão para mim, muitos anos contribuindo comigo, e nós com ele, com muita honra, meu respeito, seu cara. Mas algumas outras pessoas tiveram que vir nos ajudar. Pera, onde está o óleo? Onde nós vamos fazer agora? Um deles foi o Pedro Superti, de um troço chamado Fator X, e que ele usa a imagem do avatar, né? Para quem você vende? A gente pode pensar que isso é marketing, target, né? Só esse aspecto objetivo, mas assim, ele fala assim, dos teus clientes, dos teus públicos, de quem você atende, quem você gosta, sabe, que você tem vontade de se perfumar, se arrumar e atender essa pessoa, você gosta desse mercado, desse cliente. Quem é seu avatar? Tem gente que você gosta, mas não tem dinheiro para te pagar. Tem gente que tem dinheiro para te pagar, você pode vender, mas não é quem você prefere servir, ter o relacionamento, né? Então, ele diz, mas como é que você vai ter essa especificação? Por exemplo, eu vendo pizza. Eu vou me diferenciar vendendo pizza. Eu vendo pizza para quem quer comer pizza. Todo mundo que quiser comer pizza. Ele diz, não, é verdade, todo mundo que quiser comer pizza pode comprar de quem vende pizza. Mas vamos supor que você escolhe seu avatar, casais jovens, com filhos ou sem filhos.
E aí você faz toda a sua comunicação voltada para esse avatar que você adora, que é com quem você quer estar, com quem você quer se relacionar, você se interessa, você se motiva, né? E muito interessante esse pensamento. Aí você começa a não ser sair tentando agradar todo mundo. E por que nós fazemos isso? Porque muitas vezes nós temos a síndrome da invisibilidade. E não fomos tratados lá muito decentemente, muitas vezes na vida. A gente viu no passado aqui, falar do roubar, mentir, trair, sair disso e ter integridade e brilhar a sua luz. E se juntar com pessoas que brilham a sua luz. Então, auto-amor empreendedor é você empreender com amor por você. Por que o jogo mudou? A gente tem uma mudança de era civilizacional. Primeira era civilizacional, para lá de 10 mil anos, muitos antes dos 10 mil anos, primeira era civilizacional, a antiga a gente não tinha linguagem, era a era gestual, uga, uga, bum. Nós não falávamos. Nós não escrevíamos, nós éramos nômades. Então, a gente se mudava e era bastante limitado. Questão de 5, 10 mil anos atrás, começou a aparecer a era verbal, a capacidade de comunicação. Então, você vai ter registros nas pedras ou no desenvolvimento da fala. E só há 500 anos a gente teve a primeira prensa que produziu texto em quantidade. Naquele ano, 6 milhões de livros foram publicados na Europa. E nesse segundo momento civilizacional, da era verbal, nós construímos tudo que vocês conhecem. A gente começou a se organizar em vilas, que daí viraram cidades, a gente fez repúblicas, a gente teve regras, missão, visão, valores, a gente centralizou a gestão, um centraliza, comunica para os outros, o cliente me pede, eu falo para o outro, e a gente se organizou de uma maneira verbal, né? E aí veio a era dos cliques. E a gente está insistindo com regras da era civilizacional, da verbal. Na era dos cliques, eu te mando um WhatsApp, você manda um Facebook para ela, que manda um recado para aquele que posta no site, né? Nós todos, de repente, viramos poderosos autores. E a gente descentraliza a mídia. Então, não faz sentido eu ter que perguntar para um cara o que é que eu posso ou não fazer. Faz sentido a coisa estar organizada assim, tipo uma escada rolante. O cliente entra se quiser, sai se quiser. Uma coisa meio Uber. Sem essa empresa especificamente, mas no sentido de que plataformas e um sistema que nos organiza veio para ficar. E se a gente insiste no modelo velho, a gente sofre. É importante lembrar que em 1900 nós tínhamos 1 bilhão de pessoas na Terra. Em 2017 nós temos 7 bilhões de pessoas na Terra. Então assim, naquela barraquinha ali, ou na Quantum House, tem alguém acampando lá. Naquela barraquinha ali, mora uma pessoa, né? Ou no apartamento, quem é daqui do Rio de Janeiro? Apartamento lá em Copacabana, pequenininho, estúdio, como vocês chamam, né? O sujeito mora sozinho, está na véspera do carnaval, né? E aí, chega os primos de Minas Gerais, 12. Primaiada, entra aí, que bom, vamos ver o carnaval, todo mundo entra. E eles vão passar o carnaval juntos nesse apartamento, quarto-sala, esse estúdio de Copacabana, né? Que tipo de problema eles vão ter? Espaço. Banheiro. Comunicação. Água. Movimento, alimentação, logística, quem entra, quem sai. Barulho. É isso que aconteceu com o planeta. Nós não estamos com esse papo de coworking porque a gente é legal e a era de aquário. É porque não cabe com 7 bilhões de pessoas um modelo de Todo mundo que tem carro tem que poder ser táxi, simples assim. E pode ser com Uber ou com outra coisa, e podem chiar, mas não é possível sobreviver de outra maneira. Então, se tem uma escada rolante rolando, o Uber também baixa o preço, sobe o preço, você fica com essa sensação de muita liberdade numas, né? Porque a gente é meio boiada, quer dizer, se faltar motorista é mais caro, se não faltar não sei o quê. Então as plataformas, uma coisa meio 1984, também começa a me assustar. Quer dizer, até que ponto essa autonomia acontece? Entretanto, ainda assim, a escada rolante está lá, eu entro se quiser. Você entra se quiser. Então você tem que saber o que você quer. Porque senão você vai ser manada mesmo.
A tua escada para o céu, empreendedor, é ter a tua vida em algo que você goste muito. E os teus clientes de uma maneira que faça muito sentido para você. E olhar o seu método Quantum é um mero pretexto, mas olhar e conseguir enxergar com todo amor e alto amor o que é legal para você, as 5 pessoas que estão na sua vida, que mais você convive, a sua família. Minhas filhas fizeram um vídeo comigo ontem cantando, e eu ri muito no vídeo, depois chorei muito assistindo. Que preciosidade que é ter paz em casa. E nem sempre a gente pode, né? Nem sempre a gente pode. Então, a síndrome de invisibilidade, ela é um pouco corrigida quando eu olho e falo, não, espera um pouco, a banda vai tocar diferente. E os perfis das pessoas que são para ser empreendedoras, ou para... Nós temos uma pesquisa com a Endeavor, vocês devem conhecer, a Endeavor é uma ONG do empreendedorismo. Nós, por 5 anos, fizemos o perfil Quantum dos empreendedores medalhões, o Ricardo Jordão está entre eles, e estamos acompanhando há 10 anos a vida desses caras. E aí estamos fazendo os empreendedores do México, os empreendedores da Argentina, dos Estados Unidos. A Endeavor nasceu depois de Harvard. 2 caras, o que tem a ver, o que é empreender, o que você precisa ter? Eu botei ali o exemplo de 2 emoções primárias que aparecem no método Quantum. 87% e 94% das vezes. O nódulo neurológico que o método Quantum mede de ação nos empreendedores é daquele jeito ali, aquele cara pendurado ali. Eu não sei se eu sei fazer isso. Assume risco, busca resultado, é competitivo, quer o amanhã, é inquieto, né? E a Stairway to Heaven é a sua busca de realização. E ser fora da caixa. Os referenciais, regras e referenciais, quando você dissolve esse nódulo neural, você tem entre a árvore e a floresta, visão de conjunto. Você dá um jeito, você improvisa, você pensa no amanhã e não no ontem, não na tradição. Isso se aparece em 94% dos empreendedores bem-sucedidos no Brasil. Luísa Trajan, Beto Sucupira, empreendedores do INSPER, Cláudio Mouracás, Cláudio Haddad, Ricardo Jordão Magalhães. Bom, conta para mim alguma coisa de qual é o nosso perfil empreendedor, né? Alguns de vocês não têm esse perfil. E não deve forçar amizade, querendo ser aquilo que a mídia ou a gente pode achar. Você pode ser empreendedor social. Você pode ter um outro jeito, você pode ajudar. Eu quero reconhecer, inclusive, falando de caixotinho, as pessoas que sobem, o caixotinho é para você levar para a sua empresa essa participação de todos. Quero reconhecer o grupo, a equipe Quantum House que está aqui, que muito me honra fazendo esse trabalho acontecer, porque você pode participar de um projeto empreendedor com o seu melhor. E não tendo que ser o guerreiro, tendo que ter uma agressividade. Se você não tem isso, você vai deprimir. Você não vai se sentir dono de si. E alto amor é a gente honrar o self. É a gente honrar a gente. É a gente achar que a gente basta. E a gente cresce não achando que a gente basta. Que a gente tem que fazer algo mais para bastar. E acho que a gente tem que fazer muito mais para ter sentido na vida. Mas não para ser suficiente e nem para bastar. Então, eu patrocino o Epicentro com o método Quantum todos os anos e patrocinarei todos os anos, para que as pessoas possam se conhecer, ter insights a respeito delas e sentir ali o que é delas. E por último, o empreendedor que vira prisioneiro do processo, prisioneiro de ter que fazer tudo sozinho ou de não acertar a mão, também se liberta no alto amor, todo amor, fazendo o seu estilo de vida em torno da sua carreira. E fica prisioneiro. Você tem que fazer a sua carreira em torno do seu estilo de vida. Você tem que decidir. E se você não tiver consideração por você, ou tiver muita culpa, ou sei lá, quando você fazia alguma coisa, você apanhava, vinha uma chinelada, você não sabia nem de onde, a gente faz os programinhos. É melhor eu não me dar bem, porque eu me ferro quando eu me dou bem. Então a gente tem que reprogramar isso e dizer não. Respira que é grátis, 1, 2, 3. Eu sou bom bastante, eu sou o suficiente. Eu sou irmão das estrelas. Filho do divino, irmão das árvores e dos rios, eu basto, eu sou todo amor, eu sou alto amor. E sim, eu posso construir a minha carreira em torno de um estilo de vida que me agrade. E aqueles que eu amo, eu tenho que me autorizar a fazer isso. E esse é o maior ato de empreendedorismo que você pode fazer para o alto amor. Se autorizar a ter uma escada para o seu céu de realização. Muito obrigada.